Pois é, Eurides de Souza de Camaçari, na linha C. Oi, Eurides, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Pois não, minha amiga. Tá passando agora aqui um carro de propaganda com um zoado. Eu queria saber assim, porque tem 2 anos que eu tô tomando conta do meu neto, aí a minha vida mudou. Nunca mais eu dormi 8 horas de sono, não tô mais me descansando, dormindo pouco. Aí meu marido fala pra mim que eu ando me levantando, dormindo, falando, relatando muitas coisas. O menino vai fazer isso, vai fazer aquilo, depois corre pra pegar. E nisso eu tomo remédio de pressão, tomo remédio para me controlar, já que esses remédios nem estão mais me valendo. Porque a minha vida está muito estressada, eu levanto várias vezes do almoço, do jantar, então tá um corre-corre. Aí ele disse que eu levanto assim, tipo um sonambulismo, né? Eu estou na hora de sair porta fora, se ele não estiver em casa, sem saber nem o que eu estou fazendo. Aí eu queria saber assim, o que significa essas coisas. Olha, fique tranquila, porque isso não tem nenhuma conotação ruim, nem espiritual, como o povo às vezes interpreta, nada disso. Isso é pura e simplesmente porque a senhora é uma avó, a senhora falou seu neto, já é uma vovó, já não deveria estar nesse pique todo, a senhora já criou seu filho, seus filhos, e está criando neto. Pelo que eu sei que a vida tem contingências e certamente a senhora está fazendo isso com o maior prazer, gosta do seu netinho ou da sua netinha, isso aí eu não tenho dúvida. Mas veja bem, é um estresse para uma faixa já de vida que a senhora não deveria mais estar nesse pique, nessa atividade, porque a senhora já criou seus filhos, como eu falei, e não é fácil lidar. A criança tem horários de sono completamente diferentes do adulto, atípicos. E a criança tem uma facilidade de recuperar isso muito mais rápido do que a senhora, como nós falamos aqui há pouco. Então, esse sonambulismo, essa hiperatividade mental, é a questão que eu falei há pouco. O córtex cerebral não desliga. A senhora está plugada em tantas atividades que desliga um pedaço, o outro pedaço não desliga. Por isso que muitas pessoas não conseguem realmente ter um sono perfeito. Eu lhe aconselho o seguinte, a senhora tem que fazer um determinado momento do dia que a senhora tem que dizer a alguém, olha, fica aqui com o netinho, que eu vou ter 1 hora para mim. Essa 1 hora, a senhora vai fazer alguma coisa que a senhora gosta, vai para sua missa, vai passear, vai ver um filme, vai conversar com a amiga. Eu lhe garanto que a senhora fazendo isso, a senhora vai melhorar tudo sem precisar remédio nenhum. Dona Eurides, muito obrigado pela sua participação. Olha, eu vou ao intervalo, mas fique aí, continue com a gente. Eu já quero deixar uma pergunta aqui para o doutor Francisco Ora. A gente, claro, vai falar aqui sobre o ronco, que é algo que às vezes até é desconfortável, não só para quem está roncando, mas para quem está ao lado também, não é isso, doutor? Claro. Mas aí eu pergunto para o doutor Francisco Ora, antes do ronco, o pesadelo, existe mesmo o pesadelo, né? Quais foram os estudos já realizados em torno disso? Porque é uma situação meio que muito mesmo desagradável para quem passa por isso, que eu acho que é muito pior do que a insônia, na verdade, o pesadelo. Ele volta depois do intervalo. Às 10h21, gente, no show da manhã da sociedade, hoje nós estamos recebendo aqui essa ilustre presença do doutor Francisco Ora. Ele é médico, pneumologista, coordenador do Hospital Português. E você pode participar com a gente ligando no 3486-3201, enviando a sua mensagem através do sociedadeonline.com. Maria José, ela enviou uma mensagem aqui para o nosso estúdio ao vivo, doutor, aqui de Salvador. Ela diz assim: Valdo, bom dia, por favor, pergunte ao doutor, eu me acordo à noite me engasgando com a saliva, né? O que pode ser? Veja bem, normalmente esse tipo de manifestação é um processo respiratório, é um distúrbio respiratório do sono, e isso acontece muito em pessoas que têm inflamação crônica de via aérea superior. Vou dar um exemplo. Pessoas que têm rinite alérgica, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? São pessoas que tendem a entupir, às vezes obstrui um lado do nariz, às vezes obstrui o outro, e isso às vezes dá uma secreção, que a gente chama uma hipersecreção mucosa, e esse muco fica escorrendo, a gente chama retrogotejamento, como está acontecendo comigo aqui agora, por exemplo, que a gente tem que fazer esse arrastão. Quando você está dormindo, esse reflexo está diminuído, então você dá uma sensação realmente de engasgo. Então isso você pode tratar, os especialistas dessa área, os otorrinos podem lhe orientar, porque é um tratamento relativamente simples e que funciona. Muito bem, a pergunta que eu deixei antes do intervalo foi sobre o pesadelo, né? Existe realmente esse pesadelo, doutor, na prática mesmo, cientificamente falando? Existe, Valdo, e é necessário. Porque, veja bem, às vezes você tem um pesadelo para fazer uma catarse.
para liberar aquilo. Eu estava comentando aqui, o indivíduo come uma coisa ruim, um alimento estragado, a natureza faz com que ele tenha uma diarreia, que é uma maneira de jogar aquelas toxinas fora. Aquilo que não presta. Do ponto de vista cerebral, cognitivo, o pesadelo seria uma coisa desse tipo. Eu estou jogando para fora uma emoção que eu não posso reter, porque se eu reter vai me fazer mal. E aí, o problema é quando isso passa da conta. Nem sempre isso precisa de remédio. Às vezes é transitório, passou aquele trauma, aquele negócio, foi. Ao persistir os sintomas... Aí o que acontece? Existe uma doença chamada distúrbio do comportamento violento e sono REM, que os pesadelos levam as pessoas, às vezes, a terem gestos de chutar, abrir braço, chorar. Quando chega a essa proporção, aí, evidentemente, tem que ser orientado, tem que ser medicado, porque também se ajeita. Não? Claro. Antônia Ramos está aí com a gente, de Brotas, na linha B? Sim. Oi, Antônia, muito obrigado por nos aguardar, viu, Antônia? Tá bom. Pois não, minha amiga. Eu quero falar com o doutor, eu quero fazer uma pergunta a ele. Porque chega um certo tempo da vida, no curso da vida, ou sempre, que a gente esquece dos sonhos. Entendeu? E aí, quando passam dias que a gente sonhou, a gente vê aquela lembrança como se a gente tivesse vivido aquilo. Entendeu? Eu queria saber por que isso acontece. Porque, veja bem, a memória não obedece à mesma cronologia. A memória e as emoções não flutuam na mesma cronologia da gente. Tem hora para comer, tem hora para isso. Não, a memória ela vai e vem. E essa coisa que a gente chama inteligência emocional, hoje está se estudando muito. Os neurônios têm uma programação. Existem substâncias como as serotoninas, que são substâncias que promovem a neurocomunicação, a comunicação entre os neurônios. E essas substâncias, em algumas pessoas, elas têm flutuações maiores do que as habituais. Então você pode ter pessoas em que essa sensação se mantém por mais tempo. O que é que tem que fazer? Remédio é a última coisa. Primeira coisa é criar mecanismos de escape para isso, criar alternativas de, por exemplo, se tem habilidade de tocar um instrumento, um violão, um piano, se tem alguma habilidade artesanal, se gosta de ler, fazer alguma coisa que crie um mecanismo de relaxamento, que isso vai com o tempo melhora. Muito bem, Antônia Ramos, muito obrigado pela sua participação. Olha, estamos com o Dr. Francisco Ora, médico pneumologista, ao vivo com a gente no Show da Manhã. Eu vou ao intervalo, volto com ele ainda, porque a gente vai falar sobre a questão do ronco também, né? Se tem tratamento, se não tem, quais são, né? De que forma a gente pode estar cuidando disso. Às 10 horas mais 36 minutos, estamos conversando com o Dr. Francisco Ora, médico pneumologista, gente. A nossa ouvinte Maria José, a gente respondeu a pergunta dela. Tem mais gente aqui de Várzea Nova, Bahia, Gidoval Taveira da Silva, Zenildo Vitória, Espírito Santo, rapaz, olha, ouvindo aqui a gente, a Zenildo de Jesus, muito obrigado, lá de Vitória, Espírito Santo. Valdo, bom dia, bom dia, amigo. Eu sou baiano, moro em Vitória, Espírito Santo, há 16 anos, sou ouvinte da Rádio Sociedade, tricolor, número 1 da 740. Queria saber do doutor, a minha esposa ronca muito. Eu queria saber se tem algum antídoto que resolva esse problema. Um abraço a todos. Zenildo de Jesus, de Vitória, Espírito Santo. Zenildo, você mora numa cidade maravilhosa. Vitória é uma cidade que está muito, muito agradável. Eu vou lá recentemente, tem um colega lá, existem especialistas aí dessa área muito bons. O doutor Sérgio Barros, grave esse nome, doutor Sérgio Barros, é aí de Vitória, tem um trabalho muito bom nessa área de sono. E sua esposa provavelmente tem um ronco associado a apneias, hipopneias. Leva ela para um laboratório do sono aí, faz aquele exame de noite inteira, diagnostica o processo, isso vai ser tratado. E uma notícia boa para você, ela vai parar de roncar e você vai dormir maravilhosamente. Não deixa ela sair para outro quarto, nem você saia para outro quarto, não. Olha aí. Eu sou juiz de paz, continuem dormindo juntos. Então, temos mais ouvintes aí. Antônio Silva está no bairro da Barra. Bom dia, Antônio, pois não? Bom dia, 2 perguntas para o doutor, por favor. Primeiro saber o que é DPLC e depois saber por que convivente não está mais na praça.
Pois não. O DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso acontece geralmente a associação da bronquite crônica com enfisema, que a gente costuma chamar, é uma limitação crônica ao fluxo aéreo, onde é como se fosse uma insuficiência respiratória crônica. Na maioria das vezes isso acontece em pessoas que fumaram, que foram grandes fumantes ou que são fumantes. Então, a grande causa de DPOC em nosso meio ainda é o hábito de fumar. Então a gente deve ter cuidado com isso, porque tabagismo é a maior fábrica de doenças que pode existir. O DPOC é uma doença de difícil convivência. O convivente, eu sei, eu tenho informações disso, mas não sei lhe dizer precisamente por quê. É uma medicação boa, sempre utilizei-a com sucesso, e acho que tem alguma coisa aí na questão de mercado que eu não me compete, não sei por quê, mas que faz falta em algum momento, faz sim. Antônio, muito obrigado pela sua participação e, infelizmente, né, a nossa entrevista já está chegando ao final, essa aula, essa palestra aqui com o doutor Francisco Ora, uma autoridade no assunto mesmo, e às 10 horas mais 40 minutos, para a gente ir finalizando aqui, doutor, a questão do ronco, existe um tratamento específico para quem sofre com esse problema, doutor, que às vezes realmente é um desconforto muito grande para as duas pessoas, né? O casal, por exemplo, né? E quem ronca nunca acha que ronca. É sempre outro que ronca. O Adelson aqui diz que quem ronca não vê bronca, né? É verdade. É verdade. Enfim, doutor. Mas quem ronca toma bronca. Olha aí, ó. Mas o ronco tem tratamento. Primeiro, identificar a causa do ronco. Por exemplo, quando a gente está gripado, a gente ronca. Uma simples obstrução nasal, uma rinite alérgica exacerbada pode provocar ronco. São situações transitórias que você controla, melhora a respiração nasal e reverte isso. Mas pessoas que roncam, que já têm uma idade, a gente chama assim, esse pescocinho mais relaxado, aquela papadinha, aquela gordurinha, essas pessoas normalmente têm um ronco associado às apneias do sono. E aí o que é que a gente tem que fazer? Tratar a apneia do sono. Olha aí. Então o que é que eu lhe oriento? Mais uma vez, procura um médico especialista nessa área, ou procura um pneumologista, ou procura um otorrinolaringologista, que ele vai saber encaminhar esse tratamento. Mas, pelo amor de Deus, operar ronco sistemático, vou arrancar tudo para parar de roncar. Isso não é assim que se faz. As pessoas teriam alguma ligação com o fator endocrinológico, vamos dizer assim? Muita, as pessoas obesas? Muita. A relação, Valdo, você fez uma pergunta importantíssima, porque a sociedade está engordando. O Brasil já vive um engordamento. Hoje, 54% da população brasileira está acima do peso, ou seja, é mais da metade. A gente já tem 13% da população adulta em obesidade mórbida, grave. Ou seja, esse engordamento está fazendo com que as pessoas durmam pior, sufoquem dormindo. É claro, você cria um panículo adiposo no pescoço, é como se você criasse um colar cervical, uma barreira. Isso vai sufocar. Então, a obesidade e algumas doenças endocrinológicas também. Chegam a produzir até sons diferentes e até assobiar, né? Como se fosse algo realmente... Tem orquestra nisso. Orquestra, é um negócio meio estranho realmente, doutor. Olha, vamos atender o nosso último ouvinte, porque é uma entrevista muito importante, esclarecedora, são muitas as dúvidas, gente. Mas o Edson de Candeias está aí. Oi, Edson, nosso último ouvinte de hoje. Bom dia, Edson. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber do doutor, que minha esposa, ela toma remédio para dor, entendeu? E quando ela toma esse remédio, ela ronca muito. Chega mesmo fazer um tratorzinho. Olha aí. Entendeu? E aí eu queria saber se esse ronco é o efeito do remédio. Provavelmente, Edson, porque veja bem, os relaxantes musculares, todos eles promovem ronco, porque a musculatura cervical que sustenta a via aérea, essa musculatura do pescoço, relaxa mais do que deveria. Eu vou lhe dar um exemplo do relaxante muscular mais comum que existe, que as pessoas fazem uso, nem sabem, mas álcool. As esposas sabem, quando o marido toma como se chama, uma goró antes de dormir, vai roncar, que é um horror. Por quê? Porque a musculatura cervical, o álcool é um potente relaxante muscular. Olha aí. É por isso que quem bebe não pode dirigir, não pode subir em moto, não pode fazer atividade motora, porque a musculatura fica meio banda voou e vai causar acidente, fora os reflexos, a concentração. Com certeza. Então, no caso dela, seguramente o remédio está influenciando isso. Veja com a
ela veja com o médico ou a médica que está assistindo ela a possibilidade de usar alguma medicação, ou talvez até em um horário um pouquinho mais afastado do horário de dormir, para ela tratar o problema dela e deixar você dormir. É verdade. Edson, muito obrigado pela sua participação. Gente, olha, chegou o final aqui do nosso bate-papo com o Dr. Francisco Ora.